Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 4. A maioria de nós chegou a um processo de recuperação porque queria parar de usar drogas. Provavelmente não fazíamos muita ideia do que estávamos começando ao chegar à programação. Uma programação de recuperação. Mas, se ainda não analisamos o que estamos obtendo com este programa, agora talvez seja uma boa hora para parar e pensar. Primeiro, deveríamos perguntar a nós mesmos o que queremos da recuperação. A maioria responde a esta pergunta dizendo que desejamos apenas nos sentir confortáveis, felizes ou serenos. Queremos apenas gostar de nós mesmos. Mas como podemos gostar de nós mesmos quando nem sequer sabemos quem somos de verdade? O quarto passo nos dá os meios para começar a descobrir quem somos, as informações de que iremos precisar para começar a gostar de nós mesmos e obter o que esperamos do programa: conforto, felicidade e serenidade. O quarto passo anuncia uma nova era na nossa recuperação. Os passos de 4 ao 9 podem ser vistos como um processo dentro de um processo. Usaremos as informações encontradas ao trabalharmos o quarto passo para aplicá-las no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º passos. Este procedimento é para ser feito repetidamente em recuperação. Há uma analogia para este processo que é particularmente adequada. Podemos nos imaginar como uma cebola. Cada vez que começamos o quarto passo, estamos tirando uma camada da cebola e chegando mais perto do centro. Cada camada da cebola equivale a outra camada de negação da doença da adicção, dos nossos defeitos de caráter e dos danos que nós causamos. O centro representa o espírito puro e saudável, que está dentro de cada um de nós. O nosso objetivo em recuperação é ter um despertar espiritual e aproximamos-nos disso ao iniciarmos este processo. Nossos espíritos despertam um pouco mais cada vez que passamos por isso. O quarto passo é um método para aprender sobre nós mesmos, servindo tanto para encontrar as qualidades do nosso caráter, como também para identificar a natureza exata das nossas falhas. O processo de inventário é também um caminho para a liberdade. Estivemos durante tanto tempo impedidos de ser livres, provavelmente a vida inteira. Muitos de nós descobriram, enquanto trabalhavam o quarto passo, que nossos problemas não começaram na primeira vez que usamos drogas, mas muito antes, quando as sementes da nossa adicção foram de fato plantadas. Podemos ter nos sentido isolados e diferentes muito antes de usar drogas. Na verdade, a maneira como nós sentíamos e as forças que nos guiavam estavam completamente misturadas com a nossa adicção. O desejo de mudar nosso sentimento e de dominar aquelas forças foi o que nos levou a usar nossa primeira dose, a nossa primeira droga. O nosso inventário, ele vai revelar as dores e os conflitos não resolvidos do nosso passado, para que não estejamos mais à mercê deles. Teremos uma escolha, teremos alcançado uma certa liberdade. Esta parte, para a gente trabalhar,
tem, de fato, duas sessões distintas. A primeira ajuda a nos prepararmos para realizar o quarto passo, nos orientando através de uma investigação dos nossos motivos para trabalhá-lo e do seu significado para nós. A segunda parte é um guia para escrever efetivamente o inventário moral destemido e minucioso. Vamos falar de motivação aqui. Ainda que a nossa motivação para iniciar o quarto passo não seja tão importante quanto realizá-lo de fato, pode ser útil examinar e desfazer quaisquer reservas que tenhamos com relação a ele, pensando sobre alguns benefícios que nós teremos. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Vamos lá. Tenho quaisquer reservas quanto a trabalhar este passo? Quais? Quais os benefícios que poderei obter ao fazer um inventário moral destemido e minucioso de mim mesmo? Por que eu não deveria adiar o momento de trabalhar este passo? Quais são os benefícios de não adiar? Profundo e destemido. Muitos de nós sentimos desorientados diante dessas palavras. Provavelmente entendemos o que a palavra profundo significa. E quanto a destemido, como podemos superar todo o nosso medo? É possível que leve anos, pensamos, mas precisamos trabalhar imediatamente este inventário. Fazer um inventário destemido significa ir em frente apesar do nosso medo. Significa ter coragem de agir não importando como nos sentimos. Significa ter coragem para sermos honestos, mesmo tremendo de medo e jurando levar para o túmulo o que estamos escrevendo. Significa ter a determinação de sermos minuciosos, mesmo quando pareça que já relatamos o suficiente. Significa ter fé neste processo e confiar no nosso poder superior, que nos dará toda e qualquer qualidade de que precisamos para atravessar este período. Sejamos francos aqui. Este passo demanda muito trabalho, mas podemos nos sentir encorajados com o fato de que praticamente não há prazo para concluí-lo. Podemos fazê-lo em pequenas etapas, um pouco de cada vez, até acabar. A única coisa importante é que trabalhemos conscientemente. Há momentos em que o nosso tempo limpo, de fato, pode estar contra nós, quando não reconhecemos nosso medo de fazer um inventário. Muitos de nós que trabalhamos o quarto passo várias vezes e sabemos que, afinal de contas, é uma das coisas mais amorosas que podemos fazer por nós mesmos, ainda assim tentamos evitar esta tarefa. Podemos pensar que, sabendo que este processo é bom e que está sendo bom, não deveríamos temê-lo. Precisamos nos permitir ter medo, se é isto que sentimos. Podemos também ter receios que vêm das nossas experiências anteriores com o quarto passo. Sabemos que um inventário significa mudança nas nossas vidas. Sabemos que, se nossos inventários revelam padrões destrutivos, não podemos continuar a praticar os mesmos comportamentos sem sentir dor. Às vezes, isso significa ter de abrir mão de algo, determinado comportamento que achamos imprescindível, uma relação ou talvez um ressentimento que tenhamos alimentado com tanto cuidado que se tornou, na verdade, uma fonte de segurança e conforto doentios. O medo de abrir mão de algo de que nos tornamos dependentes, mesmo suspeitando que não seja bom para nós, é absolutamente real. Mas não podemos deixar que isso nos paralise. Temos de encarar os fatos e agir com coragem. Talvez tenhamos que superar a falta de boa vontade para revelar um pouco mais da nossa doença. Muitos de nós, com algum tempo limpo, partilham que os inventários que fizeram, já com certo tempo em recuperação, revelaram que nossa adicção havia espalhado seus tentáculos tão completamente nas nossas vidas
que não havia praticamente nenhuma área que não tivesse sido atingida. Essa situação é geralmente recebida com sentimentos de desapontamento e perplexidade. Ficamos imaginando como ainda podemos estar tão doentes. Será que todo esse esforço em recuperação só resultou em uma cicatrização superficial? Claro que gerou resultados mais profundos. Precisamos apenas nos lembrar deles. Nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta ficará feliz em refrescar a sua memória. Depois de algum tempo tentando aceitar o que o nosso inventário revela, sentimos uma esperança nascendo e substituindo o nosso desapontamento. Afinal de contas, um inventário inicia sempre um processo de mudança e de liberdade. Por que não deveria ser assim? Também desta vez. Pergunta para vocês agora ou para os seus pacientes. Estou com medo de trabalhar este passo? Qual é o meu receio? O que significa para mim ser profundo e destemido? Estou trabalhando com meu padrinho ou madrinha ou terapeuta e falando com outros adictos? O que mais estou fazendo para ter certeza de que conseguirei lidar com tudo aquilo que for revelado neste inventário? Inventário moral. Muitos de nós associamos a palavra moral a coisas muito desagradáveis. Ela pode trazer a lembrança de um código de conduta demasiado rígido que nos foi exigido. Pode nos fazer pensar em pessoas que consideramos exemplos de moral, pessoas que julgamos melhores do que nós. Ouvir essa palavra pode também reviver nossa tendência de rebeldia contra a moral da sociedade e o ressentimento contra as autoridades que nunca aprovaram nossa moralidade. Caberá a cada um de nós determinar o quanto isso é verdade. Se algo do que foi dito aqui anteriormente parecer adequado, nós conseguiremos aliviar o nosso mal-estar com a palavra moral, pensando nela de uma forma diferente. Neste passo, a palavra moral não tem nada a ver com códigos específicos de comportamento, com normas da sociedade ou julgamento de alguma figura de autoridade. Um inventário moral é algo que usamos para descobrir nossa própria moralidade individual, nossos valores e princípios. Não precisamos associá-los, seja de que maneira for, aos valores e princípios dos outros. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Sinto-me incomodado com a palavra moral? Por quê? Sinto-me incomodado com as expectativas da sociedade e com medo de não conseguir, não poder e jamais ser capaz de me ajustar a elas? Que valores e princípios são importantes para mim? Inventário moral de nós mesmos. O quarto passo pede que façamos um inventário de nós mesmos, não das outras pessoas. Mas quando começamos a escrever e olhar para os nossos ressentimentos, medos, comportamentos, crenças e segredos, nós veremos que a maioria deles está ligada a outra pessoa ou, por vezes, a uma organização ou instituição. É importante compreender que somos livres para escrever tudo o que for necessário a respeito dos outros, contanto que isso nos leve a descobrir o nosso papel na situação. De fato, a maioria de nós não consegue, a princípio, separar nossa parte das dos outros. O nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta irá nos ajudar com isso. Princípios espirituais. No quarto passo, vamos olhar para todos os princípios espirituais que começamos a praticar nos 3 primeiros passos. Inicialmente, precisamos estar dispostos a trabalhar o quarto passo. Teremos que ser meticulosamente honestos conosco, pensando em tudo aquilo que escrevemos e nos perguntando se é verdade ou não. Vamos precisar ser bastante corajosos para enfrentar nosso medo e seguir adiante. Por fim, e não menos importante, nossa fé e confiança irão nos ajudar quando estivermos num momento difícil e quisermos desistir.
Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Em que medida a minha decisão de trabalhar o quarto passo é uma demonstração de coragem, de confiança, de fé, de honestidade, de boa vontade? O inventário. Pegue um bloco de notas ou qualquer coisa que possa registrar seu inventário e que você e seu padrinho ou madrinha ou terapeuta concordaram ser aceitável. Fique tranquilo. Evite quaisquer distrações no local onde você planeja escrever o seu inventário. Reze para ter capacidade de ser minucioso, destemido e profundo. Não se esqueça de se manter em contato com seu padrinho ou madrinha ou terapeuta ao longo de todo este processo. Por fim, sinta-se à vontade para ir além daquilo que é perguntado a seguir. Tudo o que passar pela sua cabeça é material para inventário. Ressentimentos. Temos ressentimentos quando voltamos a experimentar velhas emoções, quando somos incapazes de esquecer, quando não conseguimos perdoar e deixar para trás algo que nos perturbou. Fazemos uma lista de nossos ressentimentos no quarto passo por uma série de razões. Primeiro, porque explorá-los nos ajudará a largar a velha raiva que está afetando nossas vidas hoje. Segundo, porque identificaremos de que forma estivermos predispostos a nos desapontar com os outros, especialmente quando nossas expectativas eram demasiado altas. Por fim, fazer uma lista dos nossos ressentimentos irá revelar padrões que nos mantiveram presos num ciclo de raiva, de autopiedade ou de ambas coisas. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Sinto ressentimento em relação às pessoas? Explique as situações que o conduziram ao ressentimento. Sinto ressentimento em relação a que instituições, escola, governo, religiosas, correcionais, cívicas. Explique as situações que os levaram a esse ressentimento. Qual a motivação ou crença que me levou a agir de tal forma nessas situações? Como a minha desonestidade contribuiu para gerar meus ressentimentos? Como minha incapacidade ou falta de vontade para experimentar determinados sentimentos me levou a desenvolver ressentimentos? De que forma o meu comportamento contribuiu para os meus ressentimentos? Tenho medo de reconhecer minha participação nas situações que causaram meus ressentimentos? Por quê? Como meus ressentimentos afetaram minhas relações comigo mesmo, com os outros e com o poder superior da minha compreensão? Que motivos repetidos observo nos meus ressentimentos? Vamos falar sobre sentimentos aqui agora. Queremos examinar nossos sentimentos pelas mesmas razões que nos levavam a examinar nossos ressentimentos. Isso irá nos ajudar a descobrir o papel que desempenhamos em nossas vidas. Além disso, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é essa experiência de sentir. Mesmo que já estejamos há algum tempo limpos, ainda estamos descobrindo novas informações de como escondemos nossos sentimentos. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Como eu identifico os meus sentimentos? Quais são os sentimentos que tenho mais dificuldade de experimentar? Por que tentei esconder os meus sentimentos? De que forma tentei negar como realmente me sentia? Quem ou o que provocou determinado sentimento? Que sentimento foi esse? Quais foram as situações? Qual foi meu papel em cada situação? Qual foi minha motivação ou em quem eu acreditei para agir como agi nessas situações? O que faço com meus sentimentos uma vez identificados? Vamos falar sobre culpa e vergonha agora. Há, na verdade, duas formas de culpa ou de vergonha, uma real e outra imaginária. A primeira cresce diretamente na nossa consciência, nos sentimentos culpados porque fizemos algo que vai contra nossos princípios,
ou prejudicamos alguém e ficamos envergonhados. A culpa imaginária que não foram causadas por nós, pelas quais não fomos responsáveis. Precisamos olhar nossa culpa e vergonha para poder distinguir essas situações. Precisamos assumir o que é verdadeiramente nosso e esquecer o que não é. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes aqui. Em relação a quem ou por que me sinto culpado ou envergonhado, explique as situações que desencadearam esses sentimentos. Quais dessas situações me causaram vergonha, embora eu não fosse responsável por criá-las? Nas situações causadas por mim, qual foi a motivação ou crença que me levou a agir assim? Como o meu comportamento contribuiu para minha culpa e vergonha? Vamos falar agora sobre medo. Se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isso é, separada do uso de drogas ou de outros comportamentos compulsivos, e sem suas características mais óbvias, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir, ou talvez apenas de sentir intensamente. Por isso, vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente. Temos medo de tudo o que nos faz sentir. Por isso, nos isolamos e retraímos. Temos medo de que as pessoas não gostem de nós. Por isso, usamos drogas para nos sentir mais confortáveis conosco. Temos medo de sermos pegos fazendo algo errado e ter de pagar um preço. Por isso, mentimos, trapaceamos ou magoamos os outros para nos proteger. Temos medo de ficar sozinhos. Por isso, usamos e exploramos os outros para evitar os sentimentos de solidão, rejeição ou abandono. Temos medo de não conseguir o suficiente, seja do que for. Por isso, perseguimos o que queremos de forma egoísta, não nos preocupando com os danos que causamos ao longo do processo. Por vezes, quando obtemos coisas importantes para nós em recuperação, tememos perdê-las e, por isso, começamos a comprometer nossos princípios para protegê-las. Precisamos cortar o medo egocêntrico e interesseiro pela raiz, para que ele não tenha mais o mesmo poder destrutivo. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que ou de quem tenho medo? Por quê? O que tenho feito para esconder o meu medo? Como tenho reagido negativamente ou destrutivamente ao medo? O que mais receio olhar ou revelar sobre mim mesmo? O que acho que irá acontecer se eu o fizer? Tenho enganado a mim mesmo devido ao meu medo? Como? Vamos falar de relacionamentos aqui agora. Precisamos escrever sobre relacionamentos no quarto passo. Todos os nossos relacionamentos, não apenas os românticos, para compreender onde nossas escolhas, crenças e comportamentos resultaram em ligações destrutivas ou doentias. Precisamos olhar para nossas relações como familiares, cônjuges ou companheiros, amigos atuais ou antigos, colegas e antigos colegas, vizinhos, pessoas das escolas, de clubes, organizações cívicas e de outro tipo. Representações de autoridade como a polícia, instituição e quaisquer outras pessoas ou coisas que possamos lembrar. Deveremos examinar também nossa relação com o poder superior. Podemos nos sentir tentados a omitir os encontros que não tenham durado muito. O envolvimento sexual de uma só noite, por exemplo. Ou talvez uma discussão com um professor cuja aula nós abandonamos. Mas estas ligações também são importantes. Se for algo em que pensamos ou que sentimos, é material para o nosso inventário. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que conflitos na minha personalidade dificultam manter amizades
ou relações afetivas? Como meu medo de ser ferido afetou minhas amizades e relações afetivas? Como sacrifiquei amizades platônicas em favor de relações românticas? De que forma procurei relacionamentos compulsivamente? Nas minhas relações com familiares, sinto-me às vezes como se estivéssemos presos na repetição dos mesmos padrões sem qualquer esperança de mudar? Que padrões são esses? Qual é o meu papel em perpetuá-los? Como tenho evitado a intimidade com amigos, companheiros ou cônjuges e familiares? Tenho tido problemas em assumir compromissos? Descreva isso. Alguma vez já destruí relacionamentos por acreditar que ia ser ferido de alguma forma e, portanto, saí da situação antes que isso viesse a acontecer? Descreva isso. Até que ponto levo em consideração os sentimentos dos outros nas minhas relações? No mesmo plano que os meus? Considero-os mais importantes do que os meus? Menos importantes do que os meus? Ou nem penso neles? Já me senti vítima em alguma das minhas relações? Observação: o foco dessa pergunta é descobrir nossa personalidade, nossa responsabilidade quando armamos situações para sermos vítimas ou ainda evidenciar de que fomos nossas expectativas muito altas que contribuíram para ficarmos desapontados com as pessoas. Não se trata de fazer uma lista de exemplos onde fomos realmente vítimas. Escreva isso certinho, tá? Como têm sido minhas relações com vizinhos? Noto alguns padrões permanentes, independentemente dos lugares onde morei? Como me sinto em relação às pessoas com quem e para quem trabalhei? Como meus pensamentos, crenças e comportamentos me causaram problemas no trabalho? Como me sinto em relação às pessoas com quem estudei, tanto na infância quanto no presente? Sentia-me pior ou melhor do que os outros alunos? Precisava competir pela atenção dos professores? Respeitava as autoridades ou me rebelava contra elas? Alguma vez percebi a clubes ou a sociedades organizadas? Como me sentia em relação às outras pessoas no clube ou nessas sociedades? Fiz amigos? Entrei para clube com grandes expectativas, mas desisti depois de algum tempo? Quais eram minhas expectativas e por que não foram alcançadas? Qual foi meu papel nessas situações? Alguma vez fui internado em um hospital psiquiátrico, prisão, ou estive de alguma outra forma detido contra a minha vontade? Que efeito isso teve na minha personalidade? Como eram minhas interações com as autoridades? Eu seguia as normas? Alguma vez quebrei as regras e depois me senti vítima? Quando fui apanhado? Antigas experiências envolvendo confiança e intimidade me magoaram e me levaram ao afastamento? Descreva isso. Alguma vez terminei uma relação mesmo quando existia potencial para resolver os conflitos e lidar com os problemas? Por quê? Eu me modificava de acordo com o que estivesse à minha volta? Descreva isso. Já descobri coisas sobre minha personalidade, talvez em inventários anteriores, das quais não gostava e depois agi para compensar exageradamente esse comportamento? Por exemplo, podemos ter descoberto um padrão de dependência dos outros e depois o compensamos exageradamente, tornando-nos excessivamente autossuficientes. Quais defeitos estão mais evidentes nas minhas relações? Desonestidade, egoísmo, controle, manipulação e etc. Como posso modificar meu comportamento para começar a ter relações saudáveis? Tenho desenvolvido algum tipo de relação com o poder superior? Como isso foi mudado ao longo da minha vida? Que espécie de relacionamento tenho agora com o meu poder superior? Sexo. Essa é uma área muito difícil para a maioria de nós, de fato.
podemos nos sentir tentados a parar aqui pensando: chega, isso aqui já foi longe demais. De forma alguma irei catalogar o meu comportamento sexual. Mas temos de superar rapidamente essa má vontade. Poderá ser útil pensar nas razões pelas quais precisamos tomar essa atitude. Como diz lá no livro It Works, How and Why, queremos estar em paz com nossa própria sexualidade. É por isso que precisamos incluir nossas crenças e comportamentos sexuais no inventário. É importante lembrar, a essa altura, que não estamos fazendo um inventário para nos compararmos com aquilo que julgamos ser normal para os outros, mas apenas para identificar os nossos próprios valores, princípios e regras morais. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes aqui. Como o meu comportamento sexual se baseava no egoísmo? Tenho confundido sexo com amor? O que resultou dessa confusão? Como tenho usado o sexo para tentar evitar a solidão ou preencher um vazio espiritual? De que maneira procurei ou evitei o sexo compulsivamente? Houve alguma prática sexual que me deixou envergonhado ou com sentimento de culpa? Qual? Por que me senti assim? Alguma das minhas práticas sexuais machucou a mim mesmo ou aos outros? Sinto-me à vontade com minha sexualidade? Caso contrário, por que não? Sinto-me à vontade com a sexualidade dos outros? Caso contrário, por que não? O sexo constitui um pré-requisito em todas ou na maioria das minhas relações? O que significa para mim uma relação saudável? Tema sensível agora, tá? Abuso. Precisamos ter o maior cuidado antes de iniciar essa sessão. Na verdade, talvez seja necessário adiar esse assunto por uma fase posterior da nossa recuperação. Devemos utilizar todos os recursos disponíveis para tomar a decisão quanto a começar esta sessão agora. É preciso estabelecer nosso próprio critério quanto ao fato de estar ou não preparado para aguentar a dor que irá nos causar. Falar com nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta e recorrer à oração ajuda. Talvez o nosso padrinho ou madrinha ou nosso terapeuta ele possa nos ajudar. Ou então tenhamos que procurar outra pessoa. Se decidirmos ir adiante, devemos estar cientes de que o trabalho nesta área do nosso quarto passo será provavelmente o mais doloroso que iremos fazer em recuperação. Registrar os momentos em que fomos negligenciados ou feridos pelas pessoas que deveriam nos amar e proteger certamente nos causará alguns dos sentimentos mais dolorosos que vivenciaremos. Contudo, é importante fazer isso quando estivermos preparados. Enquanto mantivermos a dor escondida dentro de nós, em segredo, ela poderá nos levar a agir de uma maneira que não queremos, ou poderá contribuir para uma autoimagem negativa ou outras crenças destrutivas. Deixar a verdade vir à tona inicia um processo que pode conduzir ao alívio da nossa dor. Nós não tivemos culpa. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Alguma vez sofri abuso? Por parte de quem? Que sentimentos tive ou tenho agora a esse respeito? O fato de ter sofrido abuso afetou minhas relações com os outros? Como? Se eu tenho me sentido vítima durante grande parte da minha vida por ter sofrido abuso na infância, que passos posso dar para ter devolvida a plenitude espiritual? Meu poder superior pode me ajudar? Como? É possível também que tenhamos abusado de outras pessoas, física, mental ou verbalmente. Falar sobre isso deverá certamente nos causar bastante vergonha. Não podemos deixar que essa vergonha se transforme em desespero.
É importante encarar o nosso comportamento, aceitar a responsabilidade por ele e nos esforçar para mudá-lo. Escrever sobre isso é a primeira atitude a tomar. Trabalhar os passos que faltam irá nos ajudar a fazer reparações por aquilo que fizemos aos outros. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Alguma vez abusei de alguém? De quem e como? O que estava sentindo e pensando antes de prejudicar alguém? Culpei minha vítima ou inventei desculpas para o meu comportamento? Descreva isso. Confio no meu poder superior para atuar na minha vida e me prover com o que é preciso para que eu não tenha mais que prejudicar seja quem for? Estou disposto a viver com sentimentos dolorosos até que sejamos modificados pela prática dos passos? A maioria das perguntas anteriores se destinou a nos ajudar a identificar a natureza exata das nossas falhas, informação de que iremos precisar para o quinto passo. Também é importante olhar para aquilo que fizemos de bom, ou que tenha tido um impacto positivo em nós mesmos e nos outros. Queremos fazer isso por duas razões. Primeiro, para termos um quadro completo de nós mesmos através do trabalho do quarto passo, não um quadro tendencioso. E segundo, para saber quais aspectos do nosso caráter e comportamento queremos preservar nas nossas vidas. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que qualidades tenho, das quais gosto? Do que os outros gostam? Quais qualidades me são úteis? De que forma tenho demonstrado consideração por mim mesmo e pelos outros? Que princípios espirituais estou praticando? Como isso tem modificado minha vida? Como minha fé e confiança no poder superior tem crescido? Em que se baseia minha relação com o meu padrinho, madrinho ou terapeuta? Como vejo essa experiência positiva se refletir em outras relações? Que objetivos alcancei? Tenho atingido ou agido para buscar outras metas? Quais são e como estou agindo? Quais são meus valores? Quais me comprometi a seguir e como? Como estou demonstrando minha gratidão pela recuperação? Antes de terminar aqui este quarto passo, essa aula, estamos parando aqui para refletir. Alguma coisa que nos tem escapado, intencionalmente ou não. Alguma coisa que achamos ser tão ruins que não podemos incluir no nosso inventário. Em caso afirmativo, devemos ficar certos de que muitos companheiros que seguem a programação já trabalharam este passo e ainda não surgiu nenhuma situação que fosse tão singular que nos levasse a criar um novo termo para descrevê-la. Manter segredos constitui uma ameaça para a nossa recuperação. Enquanto estivermos mantendo um segredo, estaremos de fato colocando uma restrição na nossa programação. Há algum segredo sobre o qual você ainda não tem escrito? Qual? Outra questão que devemos nos colocar é se existe alguma coisa neste inventário que seja um exagero da realidade, ou que não seja de tudo verdade. Quase todos nós que chegamos à programação com dificuldade de se separar a realidade da ficção das nossas vidas. A maioria de nós havia acumulado bravatas que estavam tão distorcidas que talvez contivessem apenas uma parte da verdade. Inventamos porque queríamos impressionar os outros. Achávamos que não havia nada que fosse verdade e que nos fizesse sentir bem. Por isso inventamos mentiras numa tentativa de parecer melhores. Mas não precisamos mais fazer isso. Estamos construindo uma verdadeira autoestima através do trabalho do quarto passo. Não uma falsa, baseada em alguma imagem distorcida. Agora é a hora de contar a verdade sobre nós.
alguma coisa neste inventário que não seja, ou qualquer história que eu tenha contado inúmeras vezes, mas que não seja verdade, que não seja verdadeira essa história? Se liga nisso. Terminar o quarto passo pode representar muitas coisas. Talvez nos desiluda, talvez nos alegre, talvez nos provoque desconforto. Seja qual for o sentimento, podemos, no entanto, sentir satisfação com o que conquistamos. Este passo irá proporcionar a base para o que faremos do quinto ao nono passo. É hora de combinar com o nosso padrinho, madrinha ou terapeuta para trabalharmos o quinto passo. É isso aí, família. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas ferramentas de recuperação que nós estamos aprendendo juntos aqui. Desde lá do primeiro passo até aqui, nós estamos agora no quarto passo. Então já fizemos primeiro, segundo, terceiro, e estamos no quarto agora. Então agora é hora do inventário. Pode ser que você demore mais tempo, né, para assistir a aula do quinto passo devido a você ter que fazer esse inventário, mas não deixe de seguir a programação. Legal? Então, deixa o like, compartilha, se inscreve e vamos que vamos. E te aguardo para a próxima aula. Tamo junto? Shalom, shalom e valeu!